Atos, capítulo 7. E disse o sumo sacerdote: Porventura são assim estas coisas? Estevão respondeu: Irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele em Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habita. Não lhe deu nela herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria em possessão, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Pois Deus disse que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, e que a escravizariam e maltratariam por 400 anos. Mas eu julgarei a nação que o tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. Assim então gerou Abraão a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. O livrou de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então uma fome e todo o Egito e Canaã, e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez, e na segunda vez deu-se José a conhecer a seus irmãos, e a sua linhagem tornou-se manifesta a Faraó. Então José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela 75 almas. Jacó, pois, desceu ao Egito, onde morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certo preço, em prata, aos filhos de Emor, em Siquém. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito, até que se levantou ali outro rei que não tinha conhecido José. Usando esse de astúcia contra a nossa raça, maltratou a nossos pais ao ponto de fazê-lo enjeitar seus filhos, para que não vivessem. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso. Foi criado 3 meses em casa de seu pai. Sendo ele enjeitado, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ora, quando ele completou 40 anos, veio-lhe o coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo um deles sofrer injustamente, defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. Cuidava que seus irmãos entenderiam que por mão dele Deus lhe havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte apareceu-lhes quando brigavam e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos maltratam um ao outro? Mas o que fazia injustiça ao seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? Acaso queres tu matar como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e tornou-se peregrino na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. E passados mais 40 anos, apareceu um anjo no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés, vendo isto, admirou-se da visão. E aproximando-se ele para observar, soou a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés ficou trêmulo e não ousava olhar. Disse-lhe então o Senhor: Tira as alparcas dos seus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Vi com efeito a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem e enviarei ao Egito. A este Moisés que lhe havia repelido, dizendo: Quem te constituiu Senhor e juiz? A este enviou Deus como Senhor e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que o conduziu para fora fazendo prodígios e sinais na terra do Egito,
no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavra de vida para vos dar, ao qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seus corações voltaram ao Egito. Dizendo a Arão: Faz deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Fizeram, pois, naqueles dias o bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegravam nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou ao culto dos hostes do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me ofereceste vítima e sacrifício por 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Antes carregaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que vos fizeste para adorar, derretendo, pois, para além da Babilônia. Entre os nossos pais no deserto estava o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, tendo por sua vez recebido, o levaram sob a direção de Josué, quando entraram na posse da terra das nações, que Deus expulsou da presença dos nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e que pediu que fosse dado achar habitação para Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão quem edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos, feito por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificará, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Não fez porventura a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircunciosos de coração e ouvido, vós sempre resiste ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós. A qual os profetas não perseguiram nossos pais até matarem os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora tornastes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste, ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio de espírito, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Lançando fora da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado.